Oi pessoal, meu nome é Priscila e hoje eu vim trazer para vocês alguns motivos para ler Os Bridgertons. No vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre essa série maravilhosa e trazer motivos pelos quais eu sou completamente apaixonada por ela. Espero que vocês gostem. A série Os Bridgertons foi escrita pela autora Julia Quinn. Julia Quinn é o pseudônimo usado por Julie Pottinger, que é uma autora americana de best-seller de romance histórico. Os seus romances foram traduzidos em 26 línguas estrangeiras e apareceu na lista do best-seller The New York Times 18 vezes. Julia Quinn se formou em Harvard, em História da Arte, e durante o último ano de faculdade, ela percebeu que não sabia o que queria fazer com seu diploma e decidiu frequentar a escola de medicina. Essa decisão exigia que ela frequentasse 2 anos adicionais da faculdade para completar os pré-requisitos de ciências necessários para se candidatar à faculdade de medicina. E, para se ocupar nesses longos dias estudando ciência, Julia começou a escrever romances históricos do período regencial. Quando ela finalmente entrou na escola de medicina para realizar o seu sonho de ser médica, 3 dos seus livros foram publicados. Depois de apenas alguns curtos meses estudando medicina, Julia percebeu que ela preferia escrever e então ela deixou a faculdade de medicina e dedicou-se em tempo integral à sua escrita. Os livros da Julia Quinn são publicados aqui no Brasil pela editora Arqueiro. Foi através da Julia Quinn que eu comecei a amar romance de época e quem me apresentou essa autora maravilhosa foi a minha amiga Gabi, e eu sou muito grata a ela por isso. E hoje eu vim falar pra vocês dessa série que roubou meu coração. Os Bridgertons é uma série de 9 livros. Ele conta a história de uma família de 8 irmãos e cada livro aborda a história de um deles. O último livro é um bônus e nele nós temos os epílogos, que mostram o que aconteceu após o fim de cada livro anterior. Então nós temos a Violet, que é a matriarca, a mãe desses 8 filhos, o Edmund, que é o pai, que morreu muito jovem, e os 8 irmãos, que são Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Rayance. Os livros seguem a ordem dos filhos, cujos nomes seguem ordem alfabética. O primeiro livro é O Duque e Eu, e nele nós iremos conhecer a Daphne, a nossa protagonista feminina mais velha. Ele é um livro emocionante, dramático e é o meu preferido dessa série porque foi através dele que eu me encantei por essa família. Aqui nós temos um romance que nasce aos poucos, um romance cativante que vai abordando temas como aceitação familiar, perdão, recomeço e, claro, amor. Nesse livro nós conhecemos o Simon Basset, o irresistível Duque de Hastings, que acaba de voltar a Londres depois de 6 anos viajando pelo mundo. Rico, bonito e solteiro, ele é um prato cheio para as mães casamenteiras da alta sociedade de Londres que só pensam em arrumar um bom partido para as suas filhas. Mas Simon tem o propósito de nunca se casar. Então, para se livrar das garras dessas mulheres, ele arma um plano com Daphne, irmã do seu melhor amigo. Daphne é espirituosa e dona de uma personalidade marcante, mas todos os homens que se interessam por ela ou são velhos demais ou são pouco inteligentes. A ideia de Simon é fingir cortejar Daphne e dessa forma, de uma tacada só, ele afasta as jovens obcecadas por um marido e atrai vários pretendentes para Daphne. Afinal, se a sociedade perceber que um duque está interessado por ela, logo irão se interessar também. Mas à medida que a farsa dos dois vai se desenrolando, o sorriso malicioso e os olhos cheios de desejos do Simon tornam cada vez mais difícil para Daphne lembrar que tudo não passa de um fingimento. Ela tem que fazer o impossível para não se apaixonar por esse conquistador que tem aversão a tudo que ela mais quer na vida. Esse livro é excelente e tem uma boa dose de sensualidade. O segundo livro é O Visconde que Me Amava. E aqui nós temos a história do Anthony. Muitas pessoas consideram esse livro o melhor da série, e não é pra menos. Anthony é o irmão homem mais velho, então pelo fato de o pai ter morrido, ele se sente o responsável por essa família. E nós vemos o peso que ele carrega por ser o irmão mais velho e responsável pela mãe e pelos irmãos, a falta que ele sente do pai e o peso de ter herdado o título e as responsabilidades de Visconde. Ele participa direta ou indiretamente de todos os outros livros dessa série, e em O Visconde que Me Amava nós vemos que a temporada de bailes de 1814 se inicia em Londres. E como é de costume, as mães casamenteiras já estão loucas para encontrar um marido adequado para suas filhas.
O solteiro mais cobiçado esse ano é Anthony Bridgerton, um visconde charmoso, elegante e muito rico que resolve dar um fim na vida de libertino e arranjar uma noiva. Só que ele não quer uma noiva qualquer, ele quer uma noiva pela qual não se apaixone, porque ele não acredita no amor, nem quer isso pra si. Logo ele decide que Edwina Sheffield, a debutante mais linda da estação, é a candidata ideal. Mas, para levar Edwina ao altar, ele vai ter que convencer Kate, a irmã mais velha de Edwina. Não vai ser nada fácil porque Kate não acredita que ex-libertinos possam se transformar em bons maridos e não vai deixar sua irmã cair nas garras dele. Enquanto faz de tudo para afastar Anthony de Edwina, Kate descobre que o Visconde Devasso é também um homem honesto e gentil. E ao mesmo tempo, Anthony começa a sonhar com ela, apesar de achá-la a criatura mais intrometida e irritante. Aos poucos, os dois percebem que essa faísca de desejo pode ser mais que uma simples atração. Esse livro é bem cão e gato e é muito maravilhoso. O terceiro livro dessa série é Um Perfeito Cavalheiro, que é a história do Benedict, o segundo irmão homem mais velho. Uma coisa muito legal nesse livro é que ele é a recontagem do conto de fadas Cinderela. Então aqui nós temos uma mocinha que sempre quis ir a um evento da sociedade, mas esse sonho era algo impossível porque, apesar de ser filha de um conde, ela era fruto de um relacionamento ilegítimo e foi feita de criada pela madrasta assim que o pai dela morreu. Mas, numa bela noite em um baile de máscaras, ela conhece o nosso mocinho e uma faísca se acende entre os dois. Mas infelizmente ela precisa sair do baile e não revela sua identidade por motivos óbvios. O destino faz com que eles se encontrem só anos depois, mas ele não a reconhece. Os dois depois se apaixonam, mas como é inaceitável que um homem da sua posição se case com uma empregada, ele propõe algo que vocês vão descobrir durante a leitura. Aqui eles vão precisar lutar contra o que sentem um pelo outro ou reconsiderar as próprias crenças para terem a chance de viver um amor de conto de fadas. Então ele traz um amor proibido, tem um apelo social belíssimo, além de uma dose extra de diversão. Eu ri horrores numa cena específica que envolve prisão. Vale super a pena a leitura. O nosso quarto livro é Os Segredos de Collie Bridgerton. E é um dos mais engraçados dessa série. Colin é um personagem divertido, ativo, bem diferente dos homens daquela época. Há muitos anos, Penélope frequenta a casa dos Bridgertons e há muitos anos ela alimenta uma paixão secreta pelo Colin, que é o irmão da sua melhor amiga. Quando ele volta de uma das suas viagens ao exterior, Penélope descobre o seu maior segredo por acaso e chega à conclusão de que tudo o que pensava sobre o seu objeto de desejo talvez não seja verdade. Colin também tem uma surpresa. Ele descobre que Penélope se transformou em uma mulher dona de um senso de humor afiado e de uma beleza incomum. Quando percebe toda essa mudança, Colin, que sempre viu Penélope como a sua amiga, começa a querer passar cada vez mais tempo ao seu lado. Só que ele descobre que ela também guarda um segredo ainda maior do que o dele. Esse livro é lindo porque ele mostra a construção de um amor que sempre foi improvável de acontecer. O próximo livro é o da Heloise e tem uma relação muito forte com o livro anterior. A Heloise e a Penélope são melhores amigas e esses dois livros se passam quase que ao mesmo tempo. É incrível a capacidade da autora de interligar as histórias e amarrar todo o contexto. O título desse livro é Para Sir Philip com Amor. E aqui nós temos um amor que começa através de cartas. A Heloise é uma jovem simpática e extrovertida que sempre adorou escrever cartas. Quando uma prima distante morre, ela decide escrever para o viúvo para oferecer as condolências. E ao ser surpreendido com um gesto tão amável vindo de uma desconhecida, Sir Philip resolve retribuir a atenção e responder. Através das cartas, ele logo descobre que Heloise, além de uma solteirona, é uma confidente muito inteligente. Ela, por sua vez, fica sabendo que Sir Philip é um cavalheiro honrado que quer encontrar uma esposa para ajudá-lo na criação dos seus 2 filhos. Após alguns meses, ele faz uma proposta bem peculiar que ela aceita, mas em pouco tempo eles percebem que as coisas ao vivo não são exatamente como eles imaginavam que seria. Ela é voluntariosa e não para de falar, e ele é temperamental e rude. Aqui nós temos também a questão do laço familiar do pai com os filhos. É uma relação que não é fácil porque ele deixa muito a desejar na criação das crianças, pois está perdido. Vocês descobrem como a mulher dele morreu, então ele não sabe o que fazer, como fazer, ele não sabe dar atenção aos filhos, ele não sabe como dar carinho aos filhos, e quando essa mulher aparece na vida dele, as coisas vão mudar.
depois desse, nós temos O Conde Enfeitiçado, que é um dos meus preferidos dessa série. A personagem desse livro, a Francesca, ela passa até então toda a história muito distante da família, porque ela foi a primeira a casar e passou a morar na Escócia com seu marido, e estava tendo uma vida muito feliz por lá. Só que ela fica viúva e acaba voltando para casa da família e vai ter que lidar com o fato de o grande amor da vida dela ter morrido, além de ver seus irmãos e irmãs casando e com filhos. Então ela sofre muito por não ter conseguido ter filhos e por não ter essa continuidade do marido e do casamento tão maravilhoso que ela teve. Em contraponto, nós temos o Michael, que se apaixonou pela Francesca assim que colocou os olhos nela. Mas infelizmente isso aconteceu 36 horas antes dela casar com seu primo, o que veio a falecer 4 anos depois. Francesca só o enxerga como confidente e ele não ousa falar com ela sobre os seus sentimentos porque sempre se sentiu culpado por amá-la, principalmente depois da morte do seu primo, que era como irmão para ele. Então esse livro é lindo e me emocionou muito. É bem hot também. O 7º livro dessa série é Um Beijo Inesquecível, e nele nós temos a história da Rayance, a irmã Bridgerton mais nova. Rayance é muito inteligente e franca. Ela já está na sua 4ª temporada na vida social da elite, mas não consegue se impressionar com nenhum pretendente. Num recital, ela conhece Garrett, o neto da sua amiga Lady Dunbury, e apesar da sua fama de libertino, ela se surpreende por ele conseguir manter uma conversa adequada e às vezes até deixá-la sem fala e com frio na barriga. Aqui ela tem a proposta de ajudar a desvendar um mistério e ela decide ajudar a traduzir um diário deixado pela avó paterna de Garrett. Diário esse que pode conter segredos decisivos para o futuro dele. Então, primeiro eles discutem traduções, depois trocam confidências, quebram regras sociais e descobrem que as respostas que procuram se encontram um no outro e que não há nada tão simples e tão complicado quanto um beijo. É mais um livro maravilhoso. O último romance dessa série é A Caminho do Altar, que conta a história do Gregory. O Gregory é o mais novo de 8 irmãos. Então ele viu todos os seus irmãos casando por amor, tendo filhos, mudando a vida. Então ele queria isso para ele também. Ao contrário da maioria dos seus amigos, ele sempre acreditou no amor e tem certeza que vai reconhecer a mulher certa quando ela aparecer. E é exatamente isso que acontece. Mas o problema é que essa mulher é Hermione Watson, que já está encantada por outro homem e não dá a mínima atenção para ele. Para sua sorte, Lucinda, que é a melhor amiga de Hermione, considera o rapaz pelo qual a amiga está interessada um péssimo partido e se oferece para ajudar Gregory a conquistar a sua amiga. Mas tudo começa a mudar quando quem se apaixona por ele é a própria Lucinda, que já foi prometida a outro homem. Então aqui nós temos uma verdadeira confusão quando o nosso mocinho vai perceber que o amor não é algo que derruba ou que surge à primeira vista. Ele percebe que o amor é algo que se constrói aos poucos, a partir da amizade e do convívio. Então, A Caminho do Altar é uma história sobre encontros e desencontros, e assim finalizamos a história dos 8 irmãos. Mas, depois de entrar na casa dessa família, de conviver com eles, é claro que a Julia Quinn não poderia terminar sem mais um livro. Então, o livro 9 é o E Viveram Felizes para Sempre, onde temos os epílogos que falam sobre o que aconteceu depois de cada livro. Então aqui nós vemos o que aconteceu nessas histórias, além de conhecer a história de amor de Violet e do Edmund, os responsáveis por essa família enorme e apaixonante. Então é isso, pessoal, essa foi a resenha da série Os Bridgertons. São livros que vocês podem ler fora da ordem, mas eu indico muito a leitura na sequência, porque você se apega muito aos personagens e conhece toda a trajetória de cada um dessa família. É uma série que fala sobre família, amor e superação. Tem romance, sensualidade, diversão e foi a série que fez eu me apaixonar perdidamente por romance de época. São livros envolventes, os enredos são fantásticos, os personagens são muito bem construídos, o cenário é magnífico e eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse resumão e que eu tenha passado para vocês o quanto eu amo e indico esses livros. Lembrando que essa é uma série indicada para maiores de 18 anos. Quem não leu ainda, dê uma chance e depois me conta o que achou. Vou deixar o link de compra de cada um desses livros aqui na descrição e comprando na Amazon com esse link você não paga nada mais por isso e ainda me ajuda a criar mais conteúdo aqui para quem gosta de leitura e para que cada vez mais pessoas se apaixonem por esse universo dos livros. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar.
Um beijão pra vocês, até os próximos vídeos e aproveitem para dizer o que acharam e dar sugestões do que querem ver nos próximos vídeos. Ah, pra quem ainda não me segue no Instagram, segue lá que eu vou ficar muito feliz. Espero que tenham gostado, um beijão e até a próxima!